dia a todos, bom dia a todas. Eu vou dar prosseguimento então às nossas aulas remotas, né? Nós estamos no dia 25/4, né? E eu então estou gravando a aula que vai ao ar para vocês no dia 7/5, dia 7 de maio. Então nós seguimos na pandemia, então por isso eu sigo preparando essas aulas. Nós tivemos, para nossa felicidade, ontem prenúncios da queda do presidente Bolsonaro, né? Ele, Paulo Guedes, Damares, Onyx, espero que caiam muito rapidamente. E, claro, nenhum elogio, nenhuma grande consideração pelo ex-ministro Moro, mas foi muito oportuno que justamente ele, que tantos equívocos, né, cometeu, para não falar de falta de ética, tantos equívocos cometeu na condução dessa operação, que é a maior fraude da história do Brasil, que é a Lava Jato. Mas é isso, esse é outro assunto. Então, se vocês perceberam, né, no outro bloco de aulas que eu mandei, as nossas aulas adquiriram uma certa estrutura, e hoje eu vou me alongar bastante, né, nessa aula, porque inclusive elas também são reposição de aulas que nós deixamos de ter por conta do início da pandemia. Nós ficamos praticamente 5 semanas, né? Quer dizer, praticamente não, ficamos de fato 5 semanas sem aula. Então, a cada aula que eu preparo para vocês, essa aula então tem o efeito de 2 dias, né? De 2 semanas de aula. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula bastante complexa, uma aula bastante longa, com muitos detalhes, né? Agora, ela, como as outras, também está escrita, e eu vou enviar esse material todo para vocês na forma impressa, né, em PDF, tá bom? Então é isso, o título dessa aula, né, conforme o que a gente colocou lá no plano emergencial de leitura, é o problema contemporâneo do sujeito a partir da 14ª, 15ª e 16ª série, né, séries da lógica do sentido, e do capítulo 5 da parte 2 de A Dobra de Deleuze, tá bom? E para essa aula eu indiquei para vocês a leitura, né, então do capítulo de livro O Leibniz de Deleuze, uma introdução à lógica do sentido, e do artigo Lógica do Sentido, uma introdução ao Leibniz de Deleuze, que serão propriamente as ferramentas principais da formulação dessa aula. Como no outro bloco de aulas, né, que eu chamei bloco A, nós começamos pela exposição dos materiais, e essas aulas podem ser assistidas então de modo desordenado. Eu queria começar com vocês então discutindo um pouco essa ideia, né, de que materiais acessar, né? Então acho que uma das coisas importantes quando você se prepara para fazer uma leitura, quando você se prepara para elaborar um projeto, um TCC, uma pesquisa, um fichamento, se cercar daquele material que é um material, claro que você é obrigado a utilizar, porque a sua pesquisa diz respeito a um certo tema que está nesse material, mas também um material de apoio, né? Então, como sempre eu gosto de fazer, eu acho que as ferramentas básicas, né, para quem trabalha com filosofia, está aqui um dicionário, né? Um dicionário Rusman, que é um dicionário de filósofos, né? Então os verbetes aqui correspondem a informações sobre a vida e a uma certa cronologia das obras de cada autor. Eles variam muito, né, o modo como eles são feitos, né, os verbetes. Então está aqui o dicionário do Rusman. Esse outro dicionário, cara, do Abaiano, né, que é um dicionário de filosofia. Os verbetes são verbetes conceituais, né? Vocês vão encontrar aqui o verbete sujeito, o verbete mônada, tá bom?
Como sempre recomendo, né, o dicionário Ruais da língua portuguesa. Bom, certo? Esses seriam então os materiais mais gerais, mais elementares, né? Vocês podem usar, claro, o dicionário do Ferrata e Mora. Esses materiais não são difíceis de encontrar disponíveis na versão PDF, né? Na versão escaneada na internet. São ferramentas fundamentais, né? Eu sempre digo para os alunos que se você está fazendo um trabalho sobre um conceito de um filósofo, ele não consegue ser melhor do que o verbete do Abaiano, é porque você deve manter esse texto sem publicar, para você não passar, né, a situação desagradável de ser criticado porque escreveu um texto que comete erros que para nós já são inaceitáveis, tá certo? Então há, do meu ponto de vista, um certo desenvolvimento, um certo acúmulo, né, de pesquisas que nos permitem avançar na compreensão de determinados conceitos, né, de determinados temas, de determinados autores, determinada série de obras de algum autor, tá bom? E é nesse ambiente que eu acho que você gostaria de se inserir, tá bom? Então hoje, como a gente está preparando uma aula, que no final das contas é uma aula sobre a leitura que o Deleuze faz do Leibniz, que do meu ponto de vista é uma aula fundamental. Nós já tivemos um bloco de aulas sobre então o Leibniz, né, claro, uma introdução, e essa que eu vou fazer agora também não vai deixar de ser uma introdução ao pensamento do Deleuze. Então outros materiais que vocês podem utilizar, claro que vão ter que utilizar. Eu posso exemplificar, por exemplo, com a obra que de fato vocês têm que ler, que é a Lógica do Sentido, né, onde estão então as séries 14ª, 15ª, 16ª. O meu livro, A Dobra, não está aqui, porque por conta da pandemia a universidade onde eu trabalho está fechada, e os meus livros todos estão, os livros que eu trabalho no grupo estão lá, tá bom? Em termos de bibliografia auxiliar, né, então para ler os textos do Deleuze, além desse capítulo de livro que eu mencionei e desse artigo, que são bastante precisos no assunto que a gente quer tocar, né, eu poderia mencionar, por exemplo, um texto que a gente leu no grupo, né, que é o texto da Juliana Almeida, lá, Estudos Deleuzianos da Linguagem, tá bom? É um livro, eu diria, bastante introdutório, né? Que tece considerações sobre o que o Deleuze entendia por linguagem, tá bom? O que mais? Tem um livro bacana aqui sobre Deleuze e a psicanálise, tá bom? Tem o texto do Zizek, né, que eu também não estou com ele aqui, mas que é excelente, que é Órgãos sem Corpo, né, e esse é um tema importante, tá bom? Tem, e claro, né, principalmente, uma série de textos que eu vou mencionar agora, que começariam então com o Conversações, porque o Deleuze aqui menciona, né, tem um capítulo sobre o Leibniz, tá bom? O Dois Regimes de Loucos, né? Porque é onde o Deleuze vai falar, então, é uma coletânea de texto, e existe um texto aqui que é uma introdução que é encomendada ao Deleuze, de A Lógica do Sentido, tá bom? O anterior, o Conversações, é interessante porque apesar do Deleuze falar ali do Leibniz, ele vai falar do Leibniz já no contexto da dobra. Então acho que isso ajuda bastante vocês entenderem, né, a diferença de projeto. São dois projetos distintos de obras, né, em que o Leibniz aparece, que é o projeto da dobra e a Lógica do Sentido, tá bom? O Leibniz é um autor bastante
fundamental na lógica do sentido. Ele meio que vai fechar a primeira grande metade do livro, né, que é quando o Deleuze resolve o problema da gênese ontológica estática, né? Então o Leibniz desempenha um papel fundamental ali na lógica do sentido. E na dobra, então o Leibniz vai, claro, né, ele é o grande tema, né, o Deleuze vai fazer uma certa avaliação, né, do barroco a partir do conceito leibniziano de dobra, né, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar isso quando for falar do problema que a gente vai tratar aqui. Então, claro, né, de saída para o tema do nosso curso, o livro mais importante é o que é filosofia, onde o Deleuze vai então dizer que a atividade essencial da filosofia é a criação de conceitos, né? Então eu diria o seguinte, que nós vamos então ler a lógica do sentido e a dobra, né, essa pequena parte da dobra, tentando pensar, né, um conceito de sujeito, tá bom? Então esse seria o material, a lógica do sentido, que eu já mencionei. Um outro livro fundamental que vai fazer a divisão então da obra dois grandes momentos da obra do Deleuze é o Antiédipo, né? O Antiédipo. E inclusive a gente já poderia perguntar de saída, né, tendo em vista o que o próprio Deleuze vai falar sobre a lógica do sentido ali no Dois Regimes de Louco, né? Se a mudança, né, que a filosofia do Deleuze sofre, que fica explícita nesse livro, né, o Antiédipo, não altera aquilo que ele pensava sobre a filosofia do Leibniz. Do meu ponto de vista, altera sim, e daqui a pouquinho a gente vai falar quando a gente formular o problema. Um outro livro sensacional, né, que organiza a coletânea de aulas que o Deleuze deu a partir de 1980, né, e até 1988, né, são 3 blocos de aulas, se eu não estou enganado, que vão então servir de base, né, é o material que o Deleuze desenvolve para escrever a dobra. É esse livro, tá bom? Ele não é fácil de achar, A Exasperação da Filosofia, né? Ele saiu por uma editora argentina, né? Uma das vezes que eu estava lá na Argentina eu consegui comprar esse livro, então está traduzido para o espanhol. É claro que você pode encontrar os textos originais, né, das aulas do Deleuze, mas esse aqui é bom porque já está organizado, a coletânea já está feita, tá bom? Então esse é o livro básico, no final das contas, para você ler a dobra do Deleuze, tá bom? Então deixa eu ver o que mais. Eu tenho uma série de materiais aqui, né? O texto do Badiou, que eu vou citar daqui a pouco, que ele tem um capítulo sobre a dobra. O Crítica e Clínica, que também vai aparecer, né? Se eu não estou enganado, também tem uma parte em que ele vai falar do Leibniz. Fala do Lewis Carroll, né, que é o autor importante. E claro, né, lembrar que essa coleção, né, da editora 34 é fundamental, né? O texto Mil Platôs, que vai então mostrar, né, muito explicitamente o que o Deleuze está entendendo por linguagem. E novamente, né, se vocês quiserem entender o que eu penso sobre o conceito de sujeito do Leibniz, esse artigo, um artigo que aparece na Ágora Filosófica, que é sobre o princípio de individuação, e um outro artigo que aparece aqui no Caderno de História e Filosofia da Ciência, que é sobre a noção de sujeito já, né, conceito de forma substancial ou substância e o infinito. Claro que nós vamos ler os textos também do Leibniz, e então nesse sentido uma obra básica, claro, é a Teodiceia, né, especialmente os seus parágrafos finais, né, ali a partir do 404, 405 até o 417.
a edição que eu tenho dos Pensadores, né? Que tem os novos ensaios, né? Tá bom? E também alguns outros textos, como a Monadologia e o Discurso de Metafísica, que estão aqui nessa outra edição. Eu já falei dela na outra aula. Também a correspondência do Leibniz com o Arnoux, que eu não coloquei aqui, mas vai ser importante, né? Eu tenho uma tradução que saiu pela Losada, em espanhol, tá bom? Também não são textos difíceis de encontrar no original. Deixa eu ver. Uma coisa que eu queria que vocês pensassem, né? Agora que a gente já mencionou a tradução da carta do Molanas de 1679, um dos apêndices que nós acrescentamos, claro, um anexo, né, que a gente acrescentou a Teodiceia, que para mim é fundamental dentro desse eixo de leitura que eu estou fazendo do Leibniz, que são as observações contra o livro sobre a origem do mal, publicado há pouco na Inglaterra, tá bom? Então esse é o último texto que aparece na edição que nós montamos da Teodiceia. Esse é um texto fundamental. Nós já tínhamos entendido a importância desse texto, porque ele vai aparecer ali no seu parágrafo, entre os seus parágrafos 18 e 22, que nós já tínhamos feito um extrato e disponibilizado no site Leibniz Brasil, né? O site Leibniz Brasil tem várias contribuições nossas, né? Minha e da Juliana Sess como tradutores, né? E as traduções, então, todas têm um aparato de nota. Ali o Leibniz vai mencionar aquela ideia que é importante para nós, né, que eu já mencionei a partir da carta, que é a ideia de que Deus cria a partir de pessoas possíveis, né? Tá bom? Vocês vão entender muito facilmente porque eu estou voltando a esse conceito. Então esses seriam os materiais iniciais aí para você fazer essa pesquisa, né? Se você decidir avançar nas leituras do Deleuze. Agora, mais básico, claro, é a leitura da dobra, né? Essa quinta parte, capítulo 5 da parte 2, e as séries 14, 15, 16, mais o capítulo de livro e o artigo. Esses são essenciais, vocês não podem deixar de ler, tá certo? Então é isso. Então aí os materiais, eu não mostrei aqui a dobra pelo motivo que eu já falei, tá bom? Mas então daqui a pouco eu volto, que eu vou tentar fazer uma formulação do problema que eu acredito que faz a base daquilo que nos interessa no Deleuze. Até já.